pessoal, vou tentar vos dar uma explicação de como é que funcionam estes inversores híbridos, de forma a que o pessoal não comece por aí a comprar e depois ficarem desiludidos com o que compraram, fazerem exatamente aquilo que deve ser feito, medirem bem a instalação, saberem o que é que vão comprar, que potência é que precisam, para não terem problemas com o vosso kit fotovoltaico. Ok, vamos começar. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples, e se alguém tiver alguma dúvida, depois não hesitem em deixar as mensagens cá em baixo no vídeo, ok? Então vamos começar. Eu vou começar por, como já mostrei, aqui o nosso inversor híbrido. Vamos tentar fazer com que eu consiga, neste momento o sol já está praticamente a ir, na posição que estão os painéis, eles pouco sol já levam ou nenhum, ok? E então, aqui conseguem ver a entrada que eu tenho da EDP, a voltagem que tem da entrada da EDP e o que ele está a mandar, ou seja, ele recebe e envia, neste caso até já está a consumir só a energia da EDP, eu já vos mostro porquê. Aqui é firmwares, tensão da bateria que está neste momento e quanto eu estou a consumir na bateria deste momento, que estou a consumir 0. Aqui estamos a ver igual forma a tensão da bateria e quanto estou a consumir em minha casa neste momento, que há de coincidir com o que está aqui, ok? Deste lado temos a entrada da EDP, deste lado temos o consumo da habitação, corte diferencial para a habitação, corte de entrada da EDP é um interruptor simples porque o diferencial está no quadro principal na frente, que eu já vos explico como é que eu fiz a ligação. Ora bem, passando à frente, aqui, ora, consumo da habitação, era onde a gente ia, em VAs, quantos kVA estou a consumir neste momento. Qual a percentagem, esta é a percentagem da capacidade deste inversor para alimentar a casa, neste caso é um inversor de 3 kVA, estou a consumir 16%, 15% da capacidade total deste inversor, ok? Frequência, e voltamos já à voltagem de saída, e aqui é painéis, como podem ver, os painéis já estão a injetar para as baterias um pouco fluxo, 6 amperes aqui, ainda agora apareceu, mas pronto, é praticamente, como podem ver, a entrada dos painéis fotovoltaicos já está a 0, a capa. 120 volts, mas mesmo assim não é suficiente para já estar a injetar. Então isto funciona assim. Eu tenho um banco de baterias, que me foi oferecido. É um banco de baterias de caminhão, tudo bem, podem dizer o que disserem, não é adequado, eu sei que não é adequado, mas depois de vocês perceberem aquilo que eu estou a fazer com estas baterias, vocês são capazes de dizer que até não é má ideia. Eu, do meu quadro principal, o que é que eu fiz? Eu desliguei a entrada que entrava no meu diferencial principal, desviei o que vem por este cabo. Eu utilizei uma ligação que já tinha existente na casa, que era uma ligação que já tinha com um cabo trifásico mais forte, que estava aqui a alimentar o poço, não é? Eu estava aqui a alimentar o poço de água. E então, o que é que eu fiz? Vim buscar esse cabo mais forte, eliminei-o de alimentar o poço da água e desviei-o para o quadro que nós temos aqui atrás. Por serem cabos mais fortes, eram cabos 3 mm, e eu continuei a instalação até
ao inversor para conseguir trazer a corrente do quadro diretamente a entrar no inversor. O quadro vem, a luz vem do quadro, entra por este cabo de 4 mm, que é um cabo muito mais forte, entra a este disjuntor de corte, eu meço quanto é que está a entrar, daqui sai para o inversor e depois do inversor volta a entrar aqui no quadro, que é este diferencial que está aqui, e aí consigo medir o meu consumo e que vai no mesmo cabo grosso, vai ligar ao cabo trifásico que eu já tinha ligado ao meu quadro principal, ou seja, significa que fiquei sem corrente no poço, correto? Eu tinha um cabo trifásico, utilizei-o para trazer e levar a corrente novamente para trás. E depois, foi fácil, deste quadro, fiz uma ligação nova, que é este cabozinho que está aqui, e alimentei novamente o poço, o motor da água. Pronto, coisa simples. A única dificuldade que vocês têm neste tipo de instalação para ficar off-grid é que vocês têm que obrigatoriamente ir buscar a corrente principal que vem do contador, da EDP, entra na vossa casa num diferencial, desse diferencial ele tem que vir diretamente ao inversor e do inversor é que volta a alimentar o tal diferencial que está lá dentro, ou neste caso o quadro que está lá dentro, para alimentar a casa toda. E aproveitei, neste caso vocês veem aqui mais fios, porque eu aproveitei e fiz a instalação toda aqui para o pátio, que não tinha iluminação, não tinha as tomadas aqui para as máquinas de lavar roupa, etc, etc. Ok? Neste caso até vou ligar para ver se também se começa a ver melhor aqui o vídeo. Podem ver aqui o relógiozinho para aproveitar a luz quando ela está sempre na máxima potência, para não haver desperdícios e usufruir 100% daquilo que estou a produzir. Ok? Então agora vamos... Era bom estar aqui um bocadinho de sol, que era para eu vos exemplificar como é que ele funcionava a 100%, com o sol a trabalhar, mas vocês vão acabar por perceber. Neste caso, eu agora estou a ter 0 watts e 0 amperes de entrada dos painéis solares, como vocês podem ver. Mas neste programa, ou seja, se eu entrar aqui no menu, vocês têm 3 modos de funcionamento, que é no menu 1, é o menu mais importante deste inversor, que é o Sol, ou SBU, ou Utility. O que é que isto quer dizer? Se eu funcionar com o programa em Sol, o que é que faz o inversor? O inversor faz o que muita gente já tem a fazer com os inversores on-grid, ok? Que é, os painéis, por exemplo, estão a fornecer 500 watts. Se eu estiver a gastar 600 watts, ele só vai buscar 100 watts à EDP. Ou seja, funciona única e exclusivamente, praticamente como se fosse um inversor on-grid, mas com a vantagem de ter um banco de baterias para se a luz for abaixo. O on-grid, se não tiver corrente de EDP, ele não funciona. Ou seja, vocês podem injetar, têm os painéis, têm o inversor on-grid, assim que a EDP ou por algum motivo ou uma tempestade, se vos falhar a luz, o inversor desliga, ok? Vocês ficam sem corrente, mesmo tendo 1.5 kW, 2 kW de fotovoltaico, eles não vão injetar corrente na rede. Ok? Pelo menos essa é a informação que eu tenho de maioria dos inversores on-grid. E mais esses inversores que a EDP vende e que o pessoal compra em kits, que é painel inversor, eles só funcionam quando são alimentados com 220 da EDP. E aí sim eles injetam e somam a potência do painel com a potência da EDP. Neste caso, aqui ia funcionar como um on-grid, mas com a vantagem de que se falhasse a luz, iríamos ter baterias. Okay? Não é a forma mais económica de usufruir do fotovoltaico, porque ele vai estar sempre a carregar as baterias,
As baterias vão ser utilizadas no caso de haver uma falha da EDP. Se falhar a luz da EDP, então sim, as baterias vão entrar em funcionamento e já vai estar a fazer uma função extra que não fazem os inversores on-grid, que é manter a casa a trabalhar. Okay? Automaticamente. Todas estas mudanças são feitas automaticamente aqui no inversor e vocês praticamente não notam ele a passar tanto da EDP como para baterias, como para fotovoltaico. Não notam. Há um pisco muito simples e muitas das vezes não se nota sequer. Portanto que se eu chegar aqui e vocês podem ver que neste momento não há sol, ele está a fazer um bypass a buscar energia já à EDP, que eu estou a consumir 440 e ele está a buscar exatamente essa corrente à EDP, mas se eu desligar aqui a EDP, não há problema nenhum, estou a gastar 0 de EDP, estou a continuar a gastar a mesma corrente em casa, não fiquei sem luz, e o que é que ele está a fazer? Vocês podem ver aqui no gráfico, ele está, a buscar. Ele diz aqui o símbolo, porque ainda está a claridade, ele diz que tem cá painéis, mas não está a meter nada dos painéis fotovoltaicos, como vocês podem ver aqui. Está a buscar tudo ao banco de baterias. E neste momento vocês podem até, inclusive, ver que estamos a puxar das baterias 21 amperes. Ok? Se a energia vier novamente, isto é que é mais complicado, tem que estar sempre a subir e aumentar aqui a luz. Se ela vier, ele passa novamente aqui à bateria, diz aqui que já tem aqui EDP disponível e faz automático a passagem para a EDP e não houve corte, não houve nada que se desligasse, máquinas a funcionar, tudo impecável, okay? Não há nada que se corte. Isto é o modelo Sol, como vocês viram aqui no menu. Agora, se a gente meter o menu em SBU, que é o modo em que nós vamos poupar mais energia elétrica. Vamos poupar mais energia elétrica, mas em consecutivo também gastar e danificar muito mais as baterias. Eu vou clicar OK para ele entrar em modo SBU. Ok, já está. Vocês vão ver que ele vai alterar o sistema. Ele agora, tendo baterias disponíveis, esquece a EDP e só vai passar à EDP quando as baterias atingirem os 22 volts. Aqui, que é a mínima carga que eu pré-configurei para ele nunca deixar as baterias descerem abaixo dos 22 volts. Enquanto houver bateria em casa, eu vou estar a gastar zero praticamente a EDP e vou estar a consumir o que estou a gastar. Neste momento devem estar televisões e computadores ligados a cerca de 500 watts. Quando aqui então ele esgotar as baterias, então sim ele vai passar a EDP e vai continuar tudo a funcionar de normal, ok? Vai continuar a trabalhar tudo como se estivesse ligado à EDP e vai esquecer. Amanhã de manhã, a primeira coisa que os painéis vão fazer vai ser recuperar as baterias e assim que ele tiver potência para alimentar as baterias, pelo menos 5, 6 amperes, e alimentar a casa, ele vai esquecer novamente a EDP, vai carregar as baterias em simultâneo que vai estar a abastecer a casa, que foi o que ele esteve a fazer hoje todo o dia. Este sistema, para mim, é um sistema que se poupa muito mais energia, mas é assim, vocês vão dar cabo das baterias muito mais rapidamente, porque vão fazer muito mais ciclo às baterias e as baterias, como é lógico, carrega, descarrega, vão à vida muito mais rápido. Eu neste momento estou a trabalhar com o modo Sol, que o que é que ele faz? E falta-nos aqui explicar um pormenor. Que se estiver a trabalhar em SBU, neste último modo que eu estava-vos a dizer, que foi uma das perguntas que me meteram aqui no Facebook, o que é que acontece? Perguntaram-me mas então se os painéis não estiverem a fornecer, se estiverem a fornecer, por exemplo, 800 watts e os painéis não conseguirem aguentar. Pronto, lá está, em modo SBU, que ele só vai buscar energia à EDP em último caso.
O que é que ele faz? Ele vai injetar esses 800 watts, por exemplo, que estão a vir dos painéis, e imaginem que vocês estão a consumir 1000 watts, está a injetar 800 dos painéis, os outros 200 ele vai buscar-los já às baterias. E quando então esgotar as baterias, mesmo durante o dia, porque se vocês estiverem a consumir 1500 ou 1800 watts, como a minha máquina de lavar às vezes consome a aquecer água nos primeiros minutos, o que é que vai acontecer? Ele vai estar a fabricar, por exemplo, 800 ou 900 watts, as baterias vão estar a meter o excedente e as baterias vão acabar por esgotar também, e ele o que é que vai fazer? Vai passar a EDP, os painéis vão ficar a debitar 800 ou 900 watts, mas a injetar nas baterias. Isto tem um carregador MPPT até 80 amperes que consegue injetar nas baterias. Eu tenho configurado para injetar até 50 amperes nas baterias. Ele normalmente anda nos 38, 40, nunca passa muito daí. E assim que as baterias recuperarem, que é aos 27.2 ou 27.5, volta a passar outra vez aos painéis fotovoltaicos, volta a gastar as baterias e assim sucessivamente. O modo sol, para mim, tendo umas baterias destas, é o ideal porque, que é o que eu vou pôr agora, que é para não me esquecer e não correr riscos de me esquecer de voltar a substituir aqui o menu. Vou pôr em sol. Ora bem, sol, escape, aí está ele já. O que está a fabricar os painéis, que é praticamente nada, ele já está a compensar as baterias. Fez bypass e, como não há sol, ele está a gastar o que está a consumir a casa, está ele a buscar a EDP. Se houvesse 100, 200 watts dos painéis fotovoltaicos disponíveis, vocês iriam ver que aqui estaria, por exemplo, neste momento agora 300 watts e aqui iam estar os 400, 500, ele ia estar a trabalhar como um inversor on-grid. Okay? Não tem nada que saber, isto é muito simples de ligar. O mais difícil, a meu ver, numa casa que já tenha com o sistema com o quadro e com a parte elétrica já ligada, para mim o mais difícil de vocês conseguirem ligar um equipamento destes off-grid é, na realidade, ir conseguir buscar a energia diretamente do quadro até ao inversor e voltar a levar a energia toda até ao quadro principal da casa. Para mim esse é o grande desafio. Eu neste caso utilizei a ligação que já tinha aqui para o motor da água, que foi fácil de fazer a alteração. E o que é que acontece? Assim, eu poderia ter utilizado duas linhas de alguma coisa que já tivesse cá ligado. Por exemplo, poderia trazer a energia que tenho aqui no motor do portão, que é um cabo de 2,5, é um cabo forte. Poderia ter desviado o cabo que está aqui do portão e vir trazê-lo aqui à entrada do inversor e, por exemplo, levar novamente a corrente para trás, por exemplo, pela ligação que tinha na caldeira. Percebem? Só que vocês cá depois atrás teriam de fazer uma instalação nova, uma para o portão e outra para a caldeira, e utilizar os cabos que já estão passados virados ao quadro. Pronto, vocês ao utilizarem o cabo da caldeira e o cabo do portão, iriam estar a utilizá-lo aqui em função do inversor. E depois cá atrás, como eu fiz, fazem uma instalação extra, pronto, eu pus os cabos igual, fiz a iluminação, pus ali umas tomadas para as máquinas de lavar que não tinha, estava a utilizar uma extensão. Se não tivesse esta saída aqui para o motor com um cabo trifásico, que acabei por utilizar até cores que só eu é que sei, tenho lá um papelzinho para nunca me esquecer, porque o cabo trifásico, como vocês sabem, não tem 2 cabos azuis e 2 cabos pretos, não é? Para a gente pôr fase e neutro. Tem um preto, um castanho, um azul e um amarelo. Utilizei a ligação que estava já provisória não, já estava definitiva para o motor da água, que tinha fase neutro e terra. Utilizei esse fase neutro e terra para alimentar este quadro todo, que vai injetar, vai ligar diretamente ao inversor. Utilizei a terra que já tenho da casa, ficou tudo aterrado na mesma. E depois, a corrente de ida, utilizei os outros 2 cabos suplentes que tinha no cabo trifásico e alimentei o quadro lá dentro. Pronto, estão identificados.
com umas etiquetazinhas a dizer fase e neutro, para nunca haver erros ou alguém que mexa, saberem que aqueles cabos estão a levar o fase e o neutro. A ligação do quadro aqui foi igual como um quadro convencional, fase neutro, simplesmente aqui vocês vão ter duas fontes, vão ter a fonte da EDP e vão ter a fonte do solar. Eu ainda, para concluir, adicionei este botão. Isto é um botão de um automático, de um interruptor estrela-triângulo que se utilizam para comutação de motores industriais. Para quê? Para se eu alguma vez tiver um problema com este inversor, o que é que acontece? Se eu desligar o inversor, eu fico sem corrente qualquer em casa. Então, o que é que eu faço? Eu desligo o inversor, desligo a EDP, desligo a saída do inversor, passo o estrela-triângulo para a segunda posição e ele faz-me um bypass a este inversor e deixa só, o que é que faz? Ilumina, simplesmente a luz vem da EDP e ele liga à saída que eu já tinha aqui para alimentar a casa. Não sei se me fiz entender, não sei se vocês têm algumas dúvidas, qualquer coisa disponham. Este kit fotovoltaico, para vocês saberem, estas baterias são duas baterias usadas, são duas baterias de 225 amperes. Isto é um inversor de 3 kVA. Atenção muito a qual inversor compram, porque se vocês forem ver aqui em letrinhas pequeninas, a ver se eu consigo vos mostrar, aqui algures há de dizer Max, não vou conseguir mostrar provavelmente, aqui era... Não. Prontos. Eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou-vos dizer qual é o pormenor. Este inversor, há vários tipos de inversores aqui no mercado. Este inversor permite ligar 500 volts de input para os painéis fotovoltaicos. Isto significa o quê? Que vocês podem ligar 4, 5, 6, 7, 8, até 13 painéis, todos em série, e injetar diretamente neste inversor. Vocês podem meter aqui 300, 400 volts de solar diretamente ao inversor. Isto, o que é que vocês ganham com isto? Ganham que não vão ter tanta perca, ou seja, nas instalações. Este é o cabo que traz a energia fotovoltaica dos painéis. É um cabo de 2,5 elétrico normal, e eu estou a injetar normalmente quando está sol e quando o sol está mesmo a pique, eu injeto-lhe uma média de 200, 210 volts em fotovoltaico. Isto com a potência toda dos painéis. São 6 painéis e eles injetam uma média de 200 volts. Ou seja, o que vos interessa é meter voltagem e não amperagem. Se vocês meterem os 6 painéis todos em paralelo, vocês vão ter cá uma enorme quantidade de amperes. Com uma voltagem muito baixa, vocês teriam que pôr cabo 16 milímetros para aí, para suportar tamanha quantidade de amperagem que estão a injetar. Ele funcionaria na mesma, mas estes aqui eu até tive o primeiro problema, que eu partilhei uma foto dos painéis, em que a minha ideia era começar com 4 painéis 24 volts, este inversor e este kit de baterias. O que ele não funcionou. Eu reclamei com o fornecedor deste inversor e ele diz que estes inversores de 500 volts de entrada normalmente só ativam a partir dos 150 volts. E eu com os 4 painéis só tinha aqui 140 e ele ficou ali, nem andava nem desandava, nunca injetava corrente no sistema. Então eu tive que mandar vir mais 2 painéis, por isso é que pus os 6 painéis, não por querer pôr os 6 e pela potência que iriam debitar, mas sim porque fui obrigado a aumentar a tensão de entrada em fotovoltaico para este inversor, na realidade, começar a trabalhar. Provavelmente poderia ter comprado o de 145, seria mais barato, mas pronto, também não estaria agora tão bem servido. Porque existem os dois tipos. Existe este inversor de 3 kVA com 145 volts de entrada e existe exatamente o mesmo inversor com as mesmas funções, mas com 500 volts de entrada em fotovoltaico. O que vos permite,
como disse há pouco, utilizar uma tensão muito mais alta em painéis e não ter que utilizar cabos tão fortes, cabos tão caros, para conseguir trazer a potência dos painéis. Os painéis estão aqui mesmo por cima de nós, são 6 painéis de 270 watts. Eu fiz-os todos, liguei-os todos em série e deixo um cabo de 2,5, normal, um cabo de 3 fios de 2,5, que estão a injetar aqui no quadro, que eu também não vos mostrei, posso mostrar. Eles entram aqui no quadro, tem aqui um corte ao positivo e ao negativo, e 2 fusíveis, um no positivo e um negativo. Tinha-os aqui, poderia ter posto só um, mas tendo aqui os dois, olha, não ficavam ali na gaveta, então metia mais uma proteção. E aqui corta tanto positivo como negativo de entrada ao fotovoltaico. E depois eles entram aqui por estes cabos de 4 mm diretamente ao inversor, ok? Acho que é uma boa explicação para vocês terem ideia do que é que anda no mercado e assim não é mau colocar um inversor de on-grid. É uma forma de vocês conseguirem ligar os painéis fotovoltaicos de forma a não terem que fazer grandes instalações, porque o on-grid vocês ligam a qualquer tomada. O inversor, bastava ter aqui uma tomada atrás, vinham os painéis fotovoltaicos e vocês agarravam, simplesmente ligavam a uma tomada ou uma fonte de corrente desde que tivesse energia elétrica e o sistema ficaria a funcionar. Neste caso, aqui eu posso trabalhar tanto on-grid como off-grid, nunca fico sem energia elétrica, desde que haja sempre alguma consciência e um pouco de poupança aqui da canalhada, né? Porque a minha esposa e os meus garotos normalmente estão habituados a ligar, e eu normalmente estou habituado a desligar. E então o que é que acontece? Se houver algum percalço, algum momento em que falha-nos na EDP, na rua, eu fico com energia elétrica. O pessoal que tenha os on-grids e vejam que estão a fabricar demais, tentarem arranjar outra solução ou para salvar. Este é porreiro porque toda a energia que eu fabrico e que não estou a consumir, ela vai para as baterias. Quando as baterias estão carregadas e quando estou a injetar ou estou a produzir muita energia elétrica, o próprio inversor corta os painéis, ou seja, ele não injeta, ele vai cortando. Vocês às vezes podem estar aqui um dia de sol espetacular e vocês vão aqui e veem que os painéis só estão a produzir 200 watts. Então, mas o que é que se passa? É porque 200 watts, as baterias estão carregadas, a casa está a consumir 200 watts, é só isto que a gente precisa, não é preciso injetar mais. Ele nunca injeta e vocês sabem que o aparelho nunca está a injetar corrente elétrica na rede. É assim, quando vocês virem uma situação dessas, ou das duas uma, ou estão a trabalhar também de alguma forma mal, porque que é o que me acontece a mim, eu durante o dia não está ninguém em casa, sei que estou a produzir uma média de 1.5, 1.10, não, 1.10, 1.05, 1.10 kWh dos meus painéis fotovoltaicos. E então o que é que eu faço? Eu tenho aqui um relógio, que normalmente é o que consome mais em casa, são as famosas máquinas de lavar roupa e secar roupa. Então o que é que eu faço? Esta programo-a com um delay à noite, por exemplo, ainda há pouco sei que cheguei aqui à noite para programar a máquina para lavar e dei-lhe um delay de 14 horas e meia para ela começar a trabalhar somente ao outro dia, às 11h30 da manhã, que é quando eu tenho os painéis a fornecer mais energia elétrica. A máquina de secar, como é das mais antigas, não tem esse sistema, só tem um temporizador. E então, não tendo um sistema de relógio, eu fui aos chineses e arranjei aqui um relógiozinho simples, 16 amperes, programei em que tu só ligas das 11 da manhã às 3 da tarde. Nada mais simples. E sabem que, se puderem gastar, gastam quando tem mais produção. Tive aqui um colega que me perguntou até a situação por causa de aquecer água ou utilizar energia para fazer outro tipo de consumo qualquer. É muito simples. Eu já encomendei para esta instalação fotovoltaica um kit que é os
OWL, vocês podem procurar na internet OWL Intuition, que é um monitor um aparelho que faz monitorização de aparelhos e de instalações fotovoltaicas. O que é que acontece? Traz duas pinças amperímetras, que a gente liga tanto na saída, no consumo e na produção, e aquilo tem um aparelhozinho wireless que está conectado ao nosso router e que essa informação, através de uma aplicação, uma app de telefone, consegue-me em tempo real dizer-me aquilo que estou a produzir e aquilo que estou a consumir. Nesse caso, esses mesmos monitores também têm módulos que dá para, através do telefone, assim como as casas inteligentes, dá para ativar e desativar tomadas. Ou, se utilizar isso automaticamente, ainda melhor. Eu vou utilizar assim e assim sei que tenho 100% de controle daquilo que estou a produzir e daquilo que estou a gastar. Então não tem nada que saber, basta pôr um depósito de água elétrico, de água quente. Eu, através da aplicação, sei que, por exemplo, às 11 da manhã, se não estiver nenhuma máquina a trabalhar, eu sei perfeitamente que está a haver uma produção de corrente muito maior do que estou a consumir. Nesse caso, eu posso, através do telefone, ativar a resistência do aquecedor de água e ele fica-me a aquecer a água à noite. Tenho água quente e não desperdicei a energia que os painéis estavam a fabricar, okay? Como é lógico. Tudo isso são módulos, tudo isso são ideias que eu estou a ver e a pesquisar na internet, porque isto exige muita pesquisa e muita leitura online para a gente não estar a comprar equipamento que depois não vá funcionar ou que não seja bem aquilo que a gente queria, ok? Isto é aquilo que eu meti na minha casa, é aquilo que eu testei, é aquilo que eu tenho a funcionar. Adoro o sistema a trabalhar, ele está a trabalhar somente há 3, 4 dias, e é assim, em 3, 4 dias, eu posso-vos dizer que isto é mesmo espetacular, porque é assim, eu trabalhei agora os 2 primeiros dias no modo SBU, a consumir toda a energia solar e a consumir depois as baterias até zero e depois só aí é que ia passar a EDP. Agora passei para este modo que ele trabalha como on-grid então e faz as duas coisas, ou seja, carrega as baterias nunca são gastas, somente são gastas quando falha a energia elétrica da EDP, e ele trabalha como um inversor on-grid, em que se a gente estiver a produzir 800 e se estivermos a gastar 1000, ele só vai buscar as 200 à EDP. E nunca ele vai buscar às baterias, a não ser que haja um pico e que possa ir buscar aos fotovoltaicos baterias e EDP, simplesmente para o inversor não levar com aquele pico de corrente e as luzes fraquejarem. Penso que é tudo e penso que tenho mais ou menos a instalação explicada. Espero que tenham gostado e se tiverem alguma dúvida não tenham vergonha em perguntar, porque é assim, como eu já vi aqui em algum colega que uma vez disse, ignorante, uma pessoa não é ignorante é aquela pessoa que não quer aprender, não aquela que não sabe, ok? Por isso perguntar é as pessoas serem interessadas e terem interesse em evoluir e aprenderem uns com os outros, e é dessa forma que eu estou a partilhar esta. E também vou-vos pondo a par de todas os upgrades que vou fazendo na instalação. Para a semana provavelmente deverá chegar o monitor, o monitor que eu mandei vir. Depois vou instalar e vou mostrá-lo em funcionamento. Um beijo, tchau.